Bom pessoal, amanhã é o grande dia da batalha entre Fed e criptomoedas, pois nós teremos o anúncio da elevação da taxa de juros norte-americana. E como todos sabem, isso normalmente reflete nos preços das criptomoedas. Porém, para esse anúncio eu vou adaptar uma estratégia diferente da que eu estava utilizando nos anúncios passados, que é a estratégia de simplesmente não operar. Mostrando aqui rapidamente para vocês no gráfico do Bitcoin 1 hora, neste momento estamos tentando fazer uma liquidez de mercado, tá? Muito parecido com o que a gente viu aqui na movimentação de ontem. Então o mercado dá uma caída, juntamente com esta caída ele traz alguns apostadores em short e depois ele pega a liquidez aqui em cima, pega alguns apostadores de long e devolve todo o movimento. Então a gente vê um comportamento muito semelhante agora. Então a gente teve uma caída, rompimentos de mínima, a probabilidade é que a gente busque uma liquidez aqui no mercado e depois devolva o movimento. Isso normalmente acontece também para resfriamento de indicadores, então a gente percebe às vezes os indicadores muito esticados, como por exemplo o estocástico, o preço busca liquidação, resfria os indicadores e devolve mais queda. Por enquanto no gráfico de 1 hora, a gente percebe exatamente a formação de escadinha, tá? A queda em escada, tá? Respeitando a EMA 50 como uma linha de resistência primária. Na parte de volume a gente percebe claramente que o volume vendedor é superior ao volume comprador. Então, por enquanto, nada me indica que estamos entrando em uma reversão ou qualquer operação de long benéfica. Por enquanto, para mim, ainda estamos em uma clara tendência de baixa. O que eu estou preocupado com o anúncio de amanhã é olhando o gráfico diário do Bitcoin. Por quê? Se percebemos no gráfico diário, nós já rompemos uma importante zona de Fibonacci, tá? A zona 0,61 de Fibo. Então, estamos rompendo esta região aqui. A maior probabilidade é que hoje a gente feche este candle aqui abaixo da retração de Fibo, que normalmente nos indicaria uma reversão desta tendência, com a possibilidade de mais queda vindo buscar esta região de fundo. Porém, me preocupa o seguinte, amanhã nós teremos o anúncio do Fed, tá? E a expectativa maior é que o Fed aumente a taxa de juros ou em 0,75 pontos ou em 1 ponto base. E qual que é o problema nisso? Todo mundo já sabe, todos os investidores, todas as instituições, elas já sabem dessa informação. Então, a não ser que venha um número extremamente agressivo do Fed, por exemplo, 1.25, 1.5, ou então de forma positiva 0.25, 0.5, eu acredito que toda a estratégia institucional, toda a estratégia das baleias já está definida. E por que isso me preocupa? Todo mundo está apostando em queda. E o que a gente percebeu com o anúncio da inflação americana? Todo mundo estava apostando em queda. O anúncio veio com uma inflação maior do que o esperado. E qual foi o movimento do Bitcoin? Alta. Então me preocupa um pouco esta formação aqui, todos esses indicativos de baixa, porque a gente pode ver uma movimentação de alta justamente para captar todos esses apostadores em short, para captar liquidez no mercado. A maior probabilidade é que amanhã a gente tenha mais derretimento e que durante essa semana a gente continue tendo derretimento. Mas quando todo mundo está olhando para um lado, as instituições e as baleias estão olhando para o outro. Foi o que aconteceu aqui nesta última movimentação de pernada. Eu inclusive acreditava em baixa, pois é a baixa que por enquanto está fazendo sentido no cenário macroeconômico, porém a instituição, as baleias não queriam baixa. Então eu fiquei vários e vários dias aqui operando apenas retrações, justamente porque no meu setup apenas operações de short faziam sentido. Tive bons resultados na retração, porém perdi boas movimentações de alta também. Então, para este anúncio, eu vou fazer o esquema diferente. Eu não irei operar, vou esperar amanhã o dia para que o mercado se decida o que vai fazer, para aí sim amanhã às 21 horas eu volto a fazer as minhas análises com o fechamento do diário de amanhã, para na quinta-feira eu voltar a operar seguindo uma tendência, seguindo uma certa definição do mercado, sempre de olho naquela liquidação bilateral. Então ele acha que vai para um lado, ele pode ir para o outro, com operações um pouco mais curtas. Então hoje à noite, às 21 horas no encerramento do mercado, eu vou fechar todas as minhas operações, independente se estão no lucro ou no prejuízo. E amanhã eu vou colocar o Bitcoin no gráfico de 1 minuto, vou dar um zoom, fazer uma pipoca e vou ficar olhando o UFC Combate aqui no gráfico de 1 minuto para ver a briga de faca entre compradores e vendedores. Mas eu não vou operar estas movimentações, eu vou ficar de fora apenas analisando. Se o preço derreter no dia de amanhã, eu vou perder esta pernada de baixo? Vou. Se o preço subir amanhã, eu vou perder esta pernada de alta? Vou também. Porém, é preferível que eu perca um pedaço de uma pernada do que eu tome um stop loss
sem nem entender o motivo ou simplesmente caindo em uma manipulação institucional. Então dessa vez eu vou operar diferente, eu vou operar de forma um pouco mais técnica. Então eu não vou operar notícias, eu não vou tentar prever o que as instituições e as baleias vão fazer, eu simplesmente vou deixar elas fazer e depois eu vou entrar na mesma onda delas. Inclusive no gráfico de 4 horas do Bitcoin, ontem à noite nós abrimos o nosso setup de swing trade para short. Então exatamente nessa tabela aqui a gente abriu um setup para short. Eu até comentei no Discord dos membros que nós estávamos com setup de short. Quem fosse um pouquinho mais agressivo poderia entrar nesse setup, sabendo que amanhã a gente pode ter uma devolução brusca, mas seguindo as orientações de colocando stop loss na nuvem de Kumo e trazendo um stop dinâmico, pode ser uma boa oportunidade para aproveitar a pernada caso ela ocorra amanhã de derretimento do mercado, que é o que todo mundo espera, mas como eu falei, pode ser que as baleias, as instituições, já sabendo dessa movimentação toda do mercado para um lado, pode ser que elas queiram ir para o outro, tá? Então amanhã muito cuidado. Eu particularmente não abri swing trade aqui, eu prefiro fatiar toda essa pernada de swing trade que possa ocorrer em operações de day trade menores, com alvos e stops um pouco mais curtos. Mas quem for um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais audacioso e quiser apostar na baixa do Bitcoin amanhã, esse também pode ser um bom setup para entrada. Analisando outras altcoins, como por exemplo o Ethereum, nós também estamos numa franca pernada de baixa, volume vendedor muito maior que o volume comprador, então por enquanto também nada que me indique movimentações de alta. Alta por enquanto somente em operações de scalp buscando retrações, o que é um pouquinho mais perigoso, mas é possível. Analisando aqui o CoinMarketCap, eu não vejo nenhuma moeda muito descolada do mercado, então acredito que a movimentação que Ethereum e Bitcoin possam fazer amanhã, as demais altcoins acompanhem o mesmo movimento. Não vejo nenhuma criptomoeda que eu possa destacar para vocês com um movimento descolado por enquanto. Outra notícia importante para as criptomoedas é que amanhã sai o balanço da Meta, o Facebook. Então as criptomoedas voltadas ao metaverso em si podem sofrer um abalo um pouquinho diferente das demais criptos. Então se um balanço da Meta vier muito negativo amanhã, as altcoins relacionadas ao metaverso podem ter uma reação um pouco mais assimétrica a essa notícia. Na quinta-feira nós também temos a Apple, mas que eu não vejo grande correlação entre o balanço da Apple e as criptomoedas. Então amanhã eu tirarei o dia de folga, vou colocar no gráfico de 1 minuto, fazendo uma pipoquinha e ficar olhando o combate entre compradores e vendedores, que nem o Chapolin ali fica, né? Só colocando lenha na fogueira. E na quinta-feira eu vou voltar a operar com uma análise um pouco mais consistente do que pode acontecer. Quem for um pouquinho mais arrojado, um pouquinho mais agressivo, pode amanhã tentar fazer pequenos scalps, pois provavelmente amanhã teremos um dia com bastante volatilidade. Então um scalp pode ser uma boa opção para amanhã. Lembrando que para scalp você precisa ter um controle de gerenciamento de risco muito bacana e um controle emocional também bem bacana. Então me diga nos comentários o que você acha que vai acontecer com o preço do Bitcoin amanhã, se vai subir, se vai descer, se vamos ser manipulados, se não vamos. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e inscreva-se no canal. Isso é tudo, pessoal, até o próximo vídeo.